Fala galera, vamos iniciar aqui nossa semana 13, vamos iniciar o nosso curso de óptica geométrica. A gente vai hoje dar os conceitos fundamentais da óptica geométrica. A aula é um pouquinho, aliás, é quase que 100% teórica, mas a gente tem umas informações interessantes para passar. É uma aula bem leve, a gente vai tentar não tomar muito tempo de vocês e ser super objetivo nas informações, tá bom? Eu vou ao quadro, que fica mais fácil de desenhando e apagando e a gente chegar mais rápido ao nosso objetivo, tá certo? Bom, a gente vai começar a estudar a óptica geométrica. A óptica geométrica estuda a luz, tá? A luz é uma onda eletromagnética, ok? E como todas as ondas eletromagnéticas, no vácuo vai possuir essa velocidade. No vácuo e no ar. 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Essa é a velocidade da luz no vácuo e no ar. Isso aqui vale para o ar e para o vácuo, tá? E por ela ter essa dimensão absurda de valor de velocidade, a física resolveu, a física junto com a astronomia, criar uma unidade chamada de ano-luz. Ano-luz vai representar a distância percorrida pela luz no vácuo em um ano. Em outras palavras, o ano-luz vai ser a velocidade da luz vezes um ano. Então vai ser 3 vezes 10 à oitava metros por segundo vezes um ano. Um ano, 365 dias, cada dia 24 horas, cada hora 3.600 segundos. Quando você faz esses cálculos, você chega a aproximadamente 9,5 vezes 10 a 15 metros. Você não precisa decorar, você precisa saber só qual a distância que a luz percorre em um ano, a grandeza disso daqui. Tá? É de algo, 10 elevado a 16 metros a grandeza seria. Então, um ano-luz é a distância percorrida, um ano-luz, é a distância percorrida pela luz no vácuo em um ano. Se por um acaso a ciência criasse uma certa grandeza chamada de minuto-luz, seria o quê? A distância percorrida pela luz no vácuo em um minuto. Século-luz, distância percorrida pela luz no vácuo em um século. Tá certo? Você tem que focar que o Enem trata de coisas bestas, teóricas, e às vezes o aluno é muito preparado para questões de cálculo absurdo e dança nas mais fáceis. E aí não vai passar, tá? Vai ficar emperrando 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 anos, fazendo questões complicadas e não sabendo o mais básico. Tá certo? Que as mais fáceis você sabe que valem mais do que as mais difíceis. É tudo o contrário do que pregava-se há um tempo atrás, então você tem que se adaptar. Já se você faz o SSA, aí você tem que trabalhar mais com a parte matemática, tá? Mas fatalmente quem faz o SSA acaba fazendo o Enem também. Então, para o Enem isso é bem importante você saber. Bom, de posse disso aqui, vamos para mais informações teóricas. Informações geométricas. Primeira informação geométrica, raio de luz. Raio de luz é a representação geométrica da luz, tá? Por exemplo, isso aqui é um raio de luz, tá certo? Esse raio de luz, ele é fruto das fontes de luz. Quem geram os raios de luz são as fontes de luz. E as fontes de luz, elas podem ser classificadas como fontes primárias de luz e fontes de luz secundárias de luz. Isso aqui em relação à natureza das fontes. Fontes primárias são fontes que possuem luz própria. Fontes secundárias são fontes que não possuem luz própria. Fontes que possuem luz própria, fontes que não possuem luz própria. Elas também podem ser classificadas como fontes pontuais ou fonte extensa. A fonte ela é pontual ou pontiforme, na forma de ponto, quando ela tem pequenas dimensões, quando comparadas ao ambiente que ela vai iluminar.
aos corpos que ela está iluminando. E ela é extensa quando ela tem dimensões não tão pequenas, não dimensões desprezíveis quando comparadas ao ambiente onde ela vai estar iluminando. Por exemplo, isso aqui é algo muito relativo. Aqui não, aqui é exato. Uma vela é uma fonte primária, o corpo humano é uma fonte secundária. Tá? O Sol é uma fonte primária, a Lua é uma fonte secundária. Aqui não há o que se debater. Mas aqui tem o que se debater. O próprio Sol, por exemplo, para o nosso sistema solar, ele funciona como uma fonte extensa. Mas quando a gente pensa em Via Láctea, ele é uma fonte pontual, ele é uma estrelinha lá, é um pontinho de luz, é um pixel do universo. Mas para o sistema solar, ele é considerado como uma fonte extensa, tá certo? Tanto é que ele gera sombra e penumbra, que é o que nós vamos falar depois. Tranquilo? Então essa classificação aqui ela é relativa, essa classificação ela é absoluta. Essa de cima é absoluta e essa aqui ela é relativa, tá bom? Beleza. Quando a gente continua seguindo essa ideia dos raios de luz, a gente chega ao que a gente chama de feixe de luz. O feixe de luz ele pode ser de três tipos. O feixe de luz pode ser convergente. O feixe de luz pode ser divergente. Ou o feixe de luz pode ser cilíndrico ou paralelo. Tá? O feixe de luz será convergente assim. O feixe de luz será divergente assim. E o feixe de luz será cilíndrico ou paralelo quando for algo assim. Muito basicão. Tá? Convergente vem de vários pontos e converge para um único ponto. Divergente sai de um único ponto e se espalha. Cilíndrico ou paralelo, quando ele tem esse formato aqui, os raios de luz permanecem um paralelo ao outro, geometricamente falando, até porque o nosso assunto é óptica geométrica, tá certo? Mais três conceitos importantes para a sequência do nosso curso. Vamos lá, vamos para mais alguns. Outros conceitos importantes. Meios de propagação da luz. Os meios de propagação da luz são três, tá? É o meio de propagação transparente. O que é o meio transparente? É o meio em que a luz passa através dele, sem sofrer desvios, sem sofrer distorções. Desvio sofre, mas não sofre distorções, tá certo? Eu coloco a figurinha depois. O meio pode ser chamado de translúcido. O meio pode ser chamado de opaco. Numa única figura, os três. Bora lá. Vou colocar aqui o meio. Outro meio. E outro meio. Vamos lá. O meio transparente. A luz faz isso aqui. Chegou. Desviou. Saiu bonitinha, ó. Isso é o meio transparente, tá vendo? Os raios chegaram paralelos, saíram paralelos. Esse primeiro é transparente. Translúcido. Vê que confusão do diabo. Translúcido. Opaco. A luz vai bater e não vai passar por ele. Tá certo? Passa desviando, vai ser distorção. Passa com distorção, não passa. Transparente, translúcido e opaco. Numa única representação a gente consegue colocar os três meios de propagação da luz. Beleza? Esses são os três meios de propagação da luz. Joia. Vamos lá, vamos ter mais. Vamos para fenômenos ópticos. Os fenômenos ópticos são três. Todos serão estudados separadamente. Primeiro fenômeno óptico, chamado de reflexão da luz. Tá? Reflexão da luz que pode ser assim.
reflexão regular ou assim. Aqui veja que eles chegaram paralelos e saíram paralelos, chama de reflexão regular ou especular. E essa aqui chama de reflexão irregular ou difusa. Todas as duas têm a sua importância, depois a gente vai dar a importância dessa, tá? Mas todas as duas têm a sua importância, tá? Outro fenômeno óptico, chamado de refração. Mesmo esquema. Refração pode ser refração regular ou refração irregular. Refração regular ou refração difusa. Quando é que a refração é regular? Quando o meio aqui é um meio transparente. Quando é que a refração é difusa? Quando o meio é um meio translúcido. Então, refração é a passagem da luz de um meio para o outro com mudança de velocidade. A gente, no momento certo, vai falar sobre isso daqui. Inicialmente, perceba que a luz está passando de um meio para o outro. Isso é refratar, é passar de um meio para o outro. Tá? Repito, no momento certo, a gente vai trabalhar que características da onda muda, que características da luz irão mudar quando ocorre essa passagem, quando ocorrer essa passagem. Inicialmente, perceba a passagem, coisa que não ocorreu aqui na reflexão. Tá? Coisa que não ocorreu. Mas essa passagem pode ser de maneira regular ou de maneira difusa ou irregular. Tá certo? Regular quando o meio for transparente, difusa quando o meio for translúcido. Tá certo? Essa é a refração. Refração, passagem da luz de um meio para outro com mudança de velocidade. E o terceiro, chamado de absorção. Tá? A luz vai bater no corpo, nem vai retornar, nem vai ultrapassar. Ela vai ser absorvida pelo meio. Fatalmente, por estar absorvendo luz, vai estar absorvendo um tipo de onda. Por estar absorvendo um tipo de onda, vai estar absorvendo energia. Fatalmente, a temperatura desse corpo tende a aumentar. A não ser se esse sistema estiver mudando de estado físico, porque ele vai mudar de estado físico. Ou se for um sistema gasoso aí, enfim. Tá? Mas nem ultrapassa, tá? Nem ultrapassa, nem retorna. Ela é absorvida pelo meio. Uma coisa é certa, esses três fenômenos, eles podem ocorrer simultaneamente, eles não são excludentes, tá? Eles não são fenômenos excludentes. Se você parar para avaliar uma situação do cotidiano, você percebe que esses fenômenos, eles não podem, nunca poderiam ser excludentes. Por exemplo, eu tenho aqui a superfície A e tenho aqui água, tá bom? Tenho um objeto aqui dentro, uma pedra. Tenho aqui sólido, uma pessoa olhando e enxergando essa pedra. E o sol aqui no ambiente. Beleza? Olha lá. Essa pedra não tem luz própria. Se esse cara está enxergando essa pedra, é porque a pedra está refletindo luz. Mas essa pedra está refletindo luz porque os raios de luz estão vindo do sol, estão sofrendo refração. Parte desse raio de luz também estão sendo refletidos e parte estão sendo absorvidos. Então veja que já tem os três fenômenos aqui. Vai bater nessa pedra, parte vai retornar, parte vai ser absorvida pela pedra para a temperatura da pedra aumentar. Na hora que esses raios saem, parte vem para cá, parte com certeza vai ser refletida e vai ficar aqui dentro. Então por aqui você já vê os três fenômenos ao mesmo tempo. Então os fenômenos ópticos podem ocorrer simultaneamente. Eles não são excludentes, tá certo? Podem ocorrer simultaneamente. Tranquilo. Vamos falar mais. Vamos falar agora das cores dos objetos. Presta atenção. O objeto, ele reflete, nós enxergamos no objeto a cor que ele reflete difusamente. A gente enxerga um objeto preto
preto não, azul, porque ele reflete difusamente a cor azul. Deixa eu dividir para vocês como é que os objetos funcionam. Depois a gente fala de cores da luz, tá? Vamos primeiro colocar aqui assim, objetos brancos. Como é que os objetos brancos funcionam? Os objetos brancos funcionam assim. Se eles receberem luz vermelha, eles vão refletir vermelho. Então a gente vai enxergá-los vermelho. Se eles receberem luz azul, ele vai refletir o azul. Então nós o enxergaremos azul. Ou seja, o corpo branco, ele assume a cor da luz que incide sobre ele. Então o corpo branco assume a cor da luz que incide sobre ele e ponto final. Tá? Tranquilo. Os corpos coloridos, eles só conseguem refletir a cor da luz na qual eles foram pintados. Por exemplo, imagine que esse corpo aqui é azul. Tá? Se esse corpo azul receber luz branca, dentro da luz branca, a luz branca é uma luz policromática. Policromática porque ela é formada de várias cores, tá? Depois a gente coloca o espectro luminoso para você aqui. Então, se ele receber luz branca, dentro do branco tem azul. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai absorver as outras 6 cores, tá? E vai refletir o azul. Ele vai parecer azul branco. Obviamente, se ele receber luz azul, ele vai ficar azul. Isso é óbvio, tá? Mas vamos supor que ele receba luz vermelha. Cara, mesmo sabendo que existe uma mistura do vermelho com o azul na prova, você vai dizer que um corpo colorido, azul, ao receber luz monocromática vermelha, esse corpo vai absorver o vermelho e vai refletir coisa alguma. Então, se ele vai refletir coisa alguma, você vai dizer que ele vai parecer preto. Entenda. Se na alternativa existir a mistura do vermelho com o azul, que eu vou falar daqui a pouquinho, você marca. Aí outra história. Se não existir, se ele colocar preto, você coloca preto. Tá? Por quê? Porque eles gostam de, às vezes, não complicar muito. Tá? Então, se o corpo é colorido de azul e recebe luz monocromática vermelha, tem 2 alternativas que você pode colocar. Ou você bota na alternativa que ele fica preto, ou você coloca a mistura do vermelho com o azul, que eu falo daqui a pouquinho o que é. Normalmente vai aparecer o preto. Normalmente vai aparecer o preto. Mas ele também pode colocar a mistura do vermelho com o azul, que eu falo daqui a pouquinho. Tá certo? E os corpos pretos absorvem todas as cores, todas as luzes que chegam até ele, por isso que eles ficam pretos. Tá certo? Beleza. Quando a gente vai para cores da luz, a gente tem que ter muito cuidado, porque luzes policromáticas, porque tem cor objeto e cor luz. Por exemplo, se pegar vermelho, verde e azul, são consideradas cores primárias. E amarelo, ciano e magenta são consideradas cores secundárias.
Tá certo? Secundárias porque elas podem ser formadas pela mistura desses outros dois. Por exemplo, eu consigo o amarelo, o ciano e o magenta, misturando esses daqui. O magenta eu vou misturar vermelho com azul. O ciano verde com azul. E o amarelo vermelho com verde. Você vai encontrar literaturas que vão dizer que o amarelo é uma cor primária. Mas é porque existe cor de objeto e cor de luz. Então você tem que tomar muito cuidado com isso daqui. A gente está trabalhando especificamente nesse instante aqui para as provas. As provas consideram o amarelo como uma cor que é a mistura do vermelho com o verde, o ciano do verde com o azul e o magenta do vermelho com o azul. Então você precisa ter isso aqui em mente, tá certo? Inclusive eles chamam isso aqui de padrão R, Red, Green e Blue. Padrão RGB, tá certo? As impressoras vêm com esse padrão aqui, ó, RGB, as paletas de cores, tá certo? Então você precisa saber dessas misturas aqui, tá bom? Então você, se der uma olhadinha, você vai ver que tem cor, objeto, tá? Cor, luz, enfim. Mas o amarelo ele é considerado, ele pode ser considerado como uma cor secundária, que é a mistura do vermelho com o verde. Tá? Apesar que em artes, às vezes, eles consideram como uma cor primária, mas ele, fisicamente falando, ele é a mistura do vermelho com o verde, do pigmento vermelho com o pigmento verde. Tranquilo? Beleza. Para finalizar, a gente só falta falar sobre os fenômenos, sobre os princípios da óptica geométrica. São 3. Primeiro princípio, propagação retilínea. Tá? Diz que em meios homogêneos e transparentes, a luz sempre vai se propagar em linha reta. Em meios homogêneos e transparentes, a luz sempre vai se propagar em linha reta. Isso é o que dá como consequência o aparecimento de sombras, penumbras. Isso é o que dá como consequência o aparecimento de eclipses. Tá? Que as penumbras e as sombras surgem exatamente porque a luz não consegue sofrer boa difração nos corpos. Difratar é a capacidade de contornar os obstáculos. E aí, consequentemente, como ela não consegue se comportar, contornar bem, ela acaba gerando regiões de sombra. Eu tenho um objeto aqui assim, por exemplo. Tem uma fonte aqui, ó. Fonte pontual, tá? Vou botar a fonte pontual aqui, ou pontiforme. Emitindo luz, ó, vamos supor que esse corpo seja um corpo opaco. Aí, ó, aqui atrás vai estar a região de sombra desse corpo. Essa região aqui é a ausência de luz, porque o raio de luz não vai conseguir contornar, ele vai seguir em linha reta. Então, aqui eu tenho luz, mas essa região eu tenho exatamente a região de sombra. Que no caso dos astros, a gente tem a parte do eclipse total aqui. Aqui é a parte do eclipse total. Tá? Quando está na região de sombra, é exatamente a parte de eclipse total. Já se eu tiver uma fonte extensa em vez de uma fonte pontual, se eu tiver uma fonte extensa, aí a história é um pouquinho diferente. Se eu tiver uma fonte extensa, por exemplo, aqui esse. Por quê? Porque a fonte extensa ela gera raios assim. Tranquilo, ela gera raios em todas as direções. Então, não é só aquele feixe de luz. Então, vamos imaginar o seguinte. Uma fontezinha extensa. Um corpo... Deixa eu colocar a fontezinha menor aqui assim. Um corpo aqui assim. Vê bem. Olha só.
Se eu colocar uma paredezinha aqui atrás, eu terei a região aqui atrás, obviamente que eu estou sem uma régua, tá? A região aqui atrás é a região de sombra, mas aqui eu tenho uma região de penumbra e aqui é uma região de penumbra. Sabe por quê? Penumbra significa que é pouco iluminada. E se você olhar direitinho, se eu puxar mais alguns raios aqui, por exemplo, esse raio chega aqui, ó. Então essa região não é ausência total de luz, não, é ausência de parte da luz. Por exemplo, esse raio não chega aqui. Então essa região tem ausência de parte da luz. Então isso aqui é uma região de sombra, isso aqui é uma região de penumbra, aqui é uma região de penumbra. Em outras palavras, eclipse total e 2 eclipses parciais. Então essas regiões são de eclipses parciais. Eclipses parciais, essa região é de eclipse total. Sombra, penumbra e penumbra. Tranquilo? Beleza, né? Tá. Esse é o princípio da propagação retilínea da luz, que vai influenciar também nas câmaras escuras, mas eu deixo para falar sobre as câmaras escuras na hora do exercício, tá? Os outros 2 princípios são o princípio da reversibilidade e da independência. O princípio da independência mostra o seguinte para a gente. Que se eu colocar 2 feixes de luz se cruzando aqui assim, cada um segue a sua trajetória, como se nada tivesse ocorrido. Cada um segue a sua trajetória, como se nada tivesse ocorrido. O azul vai chegar onde deveria chegar e o vermelho vai chegar onde deveria chegar. Princípio da independência dos raios luminosos. Tá certo? Princípio da independência dos raios luminosos. Está aí. 2 ou mais raios de luz, quando se cruzam, um não interfere na trajetória do outro. Beleza? E o terceiro e último princípio é o chamado princípio da reversibilidade. Esse princípio diz que um raio de luz pode alterar o sentido de sua trajetória, sem que necessariamente seja necessário alterar a sua direção. Por exemplo, um exemplo bem simples é o seguinte: se existir duas pessoas se olhando, uma pessoinha e um peixe se olhando aqui. Essa pessoa está refletindo a luz do sol e está enviando um raio de luz para que o peixe o enxergue. O peixe está refletindo a luz do sol, está enviando um raio de luz para que a pessoa o enxergue. Cara, se um estiver enxergando o olho do outro, pode ter certeza que a trajetória seguida por esse raio de luz é a mesma. A física imposta a essa situação é a mesma. Inclusive a gente vai estudar isso. Tem 2 ângulozinhos aqui, θ, gama. São ângulos que nós vamos estudar, que o que é feito nesse sentido é feito no outro sentido do mesmo jeito. Tá? Você não precisa mudar o sentido do raio de luz e mudar a análise, a trajetória desse raio de luz. Não, ele pode inverter esse sentido sem precisar você mudar a trajetória. Então, se você estiver diante de um espelho enxergando o olho de uma pessoa, pode ter certeza que essa pessoa também está enxergando o seu olho, porque a trajetória seguida é a mesma. Ele envia raio que bate no espelho que chega para você, você está enviando raio que está batendo no espelho e está chegando para essa pessoa. Então, princípio da reversibilidade dos raios luminosos. Beleza? Fechamos toda a parte teórica. O que é que nós vamos fazer? Agora a gente vai para os exercícios. Então vamos iniciar os nossos exercícios aqui, pessoal. Bora lá. A primeira questão que está na ficha de vocês, que está no livro de vocês, melhor dizendo, diz o seguinte para a gente. Entre as alternativas, deixa eu colocar o tempo aqui, o cronômetrozinho para seguir, para ele não
Parar. Entre as alternativas a seguir, escolha aquela que contém apenas fontes primárias de luz. Entre as alternativas a seguir, escolha aquela que contém apenas fontes primárias de luz. Relembrando que fontes primárias de luz são fontes que contêm luz própria. Tá certo? O nosso corpo, por exemplo, não tem luz própria. Por mais que você seja um cara altamente ligado à religião, tá? Como eu sou, você pode dizer que a gente tem luz própria, tá? Mas isso não é considerado a luz visível, tá certo? Você não pode pensar dessa maneira. Ele está se referindo aí a fontes primárias de luz visível. A gente emite radiação, nós emitimos infravermelho, ok, é uma radiação eletromagnética, beleza, como a luz também beleza, mas não é considerado luz visível. Então a gente não emite luz visível. Na verdade, todos os corpos emitem infravermelho. Tá? Quanto maior for a temperatura dos mesmos, maior é a quantidade de infravermelho que eles vão emitir. Mas não é essa radiação que ele está se referindo. Ele está se referindo nessa questão à luz visível. O estudo da óptica geométrica é o estudo da luz visível. Então, a única alternativa que contém todas elas, fontes primárias de luz, aqui eu tenho fósforo, Sol e Lua. A Lua não é. Que eu tenho Lua, Júpiter e Sol. Outra vez a Lua não é. A Lua está quebrando todo esse processo. A luz é uma fonte de luz secundária. A Lua é uma fonte de luz secundária. Aqui eu tenho vela acesa, Sol e Lua. Então, ó, Lua também quebrou. Aqui eu tenho estrelas, fósforo aceso e Sol. É exatamente isso aqui. César, mas o outro tem a lanterna ali. Não, não tem lanterna, tem pilha da lanterna. A pilha da lanterna, ela gera energia, porque ela é um gerador, para fazer a lanterna emitir luz visível. Ok, mas a pilha não é uma fonte de luz visível. Tá? Ela é uma fornecedora de energia, ela é um gerador, mas ela não é uma fonte de luz visível. Então o nosso gabarito é a letra D, tá certo? Estrelas, fósforo aceso e o Sol são as fontes de luz primárias, tá bom? Beleza. Segunda questão, vamos lá. As afirmações a seguir tratam dos conceitos básicos de óptica geométrica. Indique a questão incorreta. Letra A. Raios de luz são setas orientadas que representam a luz e são classificadas como paralelos, convergentes e divergentes. Ó, não está legal não. Era para ele dizer feixes de luz. Mas tudo bem, vai que não é isso que ele está querendo pegar. Então essa bichinha vai ficar sob observação. Tá? B. A óptica geométrica estuda a natureza física da luz. Legal. C. Fontes secundárias de luz são aquelas que não produzem luz própria. A Lua é um exemplo de fonte secundária. A natureza física ali na letra B aqui, a natureza física seria mais a parte ondulatória. Tá? D. Quando o feixe luminoso muda de um meio de propagação, ocorre o fenômeno óptico da refração. Caraca, tá mal feito pra caramba. Porque mudar de meio de propagação, se esse meio tiver mesmo índice de refração, não está se concretizando uma refração. E a óptica geométrica estuda os fenômenos com base em experimentos e não analisa a natureza física da luz, mas a interpreta como setas orientadas denominadas raios de luz. A letra E está certa. Então, a letra B, tá? É a que está errada pela exatidão da informação. A letra D, ela está mal elaborada, mas não está errado. O cara esqueceu de colocar meio de propagação diferente. Tá? Então, a óptica geométrica não estuda a natureza física da luz. Tá? A natureza física da luz é a óptica física que estuda, ou seja, a ondulatória. A óptica física é ondulatória. Tá certo? A óptica geométrica é outro tipo de ideia. Então, ela não analisa a natureza física da luz, mas interpreta como setas orientadas. Então, o nosso gabarito está aqui. Letra B de bola. E eu acho que é até isso que ele coloca como gabarito oficial. Se eu não estou enganado aqui, só a título de curiosidade, deixa eu pegar aqui. Mas eu tenho quase certeza que é esse o gabarito que ele bota como sendo o gabarito oficial. Aquele outro está mal elaborado, pronto, coloca como sendo letra B mesmo. Porque o outro está mal elaborado, mas não está errado, está mal elaborado, tá? Esse B está errado. O D ficaria legal se ele dissesse: quando o feixe luminoso muda de um meio de propagação para outro, opticamente diferente, porque você tem, por exemplo, vidro e glicerina.
São meios diferentes, mas opticamente eles são meios idênticos. São meios que proporcionam a mesma velocidade de propagação da luz, por exemplo. Então, faltou esse detalhe. Então, a questão como um todo ficou meio estranho. Raios de luz não eram raios, eram feixes. Tá certo? Enfim. Mas o B, na hora que ele botou natureza da luz, aí eu li de novo, natureza física não. Natureza física quem estuda é a ondulatória, que é a tal da óptica física, tá certo? Então, letra B está errada. Terceira questão. O edifício monumental localizado em um shopping, iluminado pelos raios solares, projeta uma sombra de comprimento 80 metros. Simultaneamente, um homem de 1,80 metros de altura, que está próximo ao edifício, projeta uma sombra de 3,20 metros. O valor correspondente à altura do prédio é igual a... Vamos lá. Eu tenho um prédio aqui. Que está gerando uma sombra. Já os ilusões paralelos chegam aqui e aparece uma sombra. Beleza? Ele quer a altura do prédio e ele deu que a altura da sombra, cadê? 80 metros. E ele diz que um homem, no mesmo instante, botei o homem grande para cá, não tem problema, é só uma ilustração. Esse homem tem altura 1,80, está gerando 3,20 metros de sombra. Como é no mesmo instante, esses ângulos aqui são ângulos iguais. Como esses ângulos são iguais, esses dois triângulos são triângulos semelhantes. Então eu tenho que H está para 80, assim como 1,8 ou 1,80 está para 3,2. Então eu tenho H é igual a 80 vezes 1,8 dividido por 3,2, que eu vou fazer o cálculo aqui agora, tá? 80 vezes 1,8 dividido por 3,2 vai dar 45 metros. Com a altura desse prédio, 45 metros. Tá? Eu só pude usar a semelhança de triângulo porque ele está falando que são em momentos que isso está ocorrendo no mesmo momento. Então, os raios solares, eles chegam paralelos, esses dois raios, esses dois ângulos aí são ângulos iguais, esses dois triângulos, por sua vez, são triângulos semelhantes. Tranquilo? Beleza? Show de bola. Vamos pegar, vamos para a próxima questão. Eu vou fazer assim, eu vou passar daqui a questão, porque eu convidei Ian, não sei se ele vai conseguir chegar a tempo da minha gravação, para que a gente faça a quarta questão juntos. Tá certo? Vamos ver se ele chega. Então eu vou fazer a quinta, se ele chegar a tempo a gente faz a quarta, senão eu faço. Bom? Vamos lá, quinta questão. Para medir distâncias utilizando das propriedades geométricas da luz, um estudante providencia uma caixa cúbica de aresta 16 centímetros. Após pintar o interior com tinta preta, ele faz um orifício no centro de uma das faces e substitui a face oposta ao orifício por uma folha de papel vegetal. Feito isso, aponta o orifício para uma porta iluminada, obtendo dela uma imagem nítida, invertida e reduzida, projetada sobre a folha de papel vegetal. Sabendo que a altura da imagem observada da porta é 14 centímetros e que a altura da porta é 2,15 metros, conclui-se que a distância aproximada em metros entre o orifício da caixa e a porta é... Bom, estamos diante de uma situação que é da câmara escura de orifício.
Câmara escura de orifício, beleza? O que é essa câmara? Deixa eu apertar aí para ver se ele vem aqui, para ele resolver essa questãozinha. Vocês ia ficar massa, que ia ter o insight da parte que envolve geografia. Ver se ele está online. Rapidinho. Acho que ficaria legal para vocês. Então, tenho aqui uma câmara escura de orifício. Tá? Essa câmara escura, você vai colocar um objeto aqui. Beleza? Esse objeto vai gerar raios de luz. Aqui eu vou colocar a câmara escura. E esses raios de luz eles vão passar por aqui e vão chegar até a parte traseira dessa câmera. Eu vou organizar a figurinha, óbvio, ficou feiosa, mas agora você vai entender quando eu desenhar a caixa aqui. Como se fosse uma caixa de sapato, ele falou aí uma caixa cúbica, tá certo? Onde esses raios de luz vão se juntar e vão gerar uma imagem reduzida aqui atrás, beleza? Então, como é que eu resolvo isso aqui? Eu chamo aqui de altura do objeto, a altura da imagem, DO, distância do objeto até o furo, distância do furo até a imagem, DI. E pelo princípio da propagação retilínea da luz, eu posso garantir que esses dois ângulos aqui são ângulos iguais, compostos pelo vértice. Então esses dois triângulos são triângulos semelhantes, tranquilo? Então eu tenho que HO está para HI, assim como DO está para DI. Essa seria a relação matemática de uma câmara escura de orifício. É só colocar as informações que ele deu. Bora lá. Ele disse que esse cubo tem aresta 16 centímetros. Ele está se referindo ao DI, a aresta do cubo, tá? 16 centímetros. Ele disse que a altura da imagem da porta é 14 centímetros. 14 centímetros. A altura da imagem, o HL. Ele quer saber qual é a altura da porta realmente, tá bom? E ele deu que a distância, não, ele deu que a altura da porta é 2,15, metros. E quer saber qual é a distância da porta, que é o meu objeto, até o furo. Ele quer saber quem é esse DO. Sendo que ele pede em metros, não tem problema nenhum, porque eu tenho aqui, ó. Centímetro, centímetro, metro, esse cara vai dar em metros, não tem problema nenhum. Eu já fiz o casamento certo das unidades. Então eu vou multiplicar aqui. 2,15 vezes 16 dividido por 14. Dá 2,46. Aí aproximadamente 2,5. Então dá 2,5 metros. Beleza? Então vai dar aproximadamente 2,5 metros. Tranquilão? Beleza? Então a quinta questão está aí feita. Como o nosso amigo Ian não conseguiu chegar ainda, a gente vai para a nossa quarta questão para resolver, que é uma questão de eclipse, tá certo? Relembrando as situações dos eclipses, você precisa ter em mente que... Sim, então essa é a nossa questão, 2,5. Você precisa ter em mente que... A gente falou já, né? As sombras e as penumbras, elas dão origem aos fenômenos de eclipse, tá? As penumbras dão origem a regiões de eclipse parcial e as sombras dão origem a eclipse total. Então, eclipse total, sombra, eclipse parcial, penumbra, tá certo? Outra coisa, os eclipses eles podem ocorrer para uma determinada região da Terra e para outra não, porque os raios solares eles não fazem curvas, propagação retilínea, então é naquela região que vai se formar a sombra ou essa penumbra. Então você tem que se ligar que não é uma coisa que toda a Terra vai enxergar isso daí, por hipótese alguma.
Então, vê bem, a figura ilustra, fora de escala, a ocorrência de um eclipse do Sol em determinada região do planeta Terra. Esse evento ocorre quando estiverem alinhados Sol, Terra e Lua, funcionando respectivamente como fonte, anteparo e luz. Tá? A Terra é o anteparo, então fonte é o Sol, tá certo? Anteparo é a Terra e o obstáculo é a Lua. Tá? Então, outra vez, fonte, anteparo é a Terra e o obstáculo é a Lua. O obstáculo é a Lua. Essa é a situação do eclipse solar. Para que possamos presenciar um eclipse solar, é preciso que estejamos numa época em que a Lua esteja em que fase? Bom, algumas pessoas sabem já disso daí. Eu vou colocar uma imagenzinha só para que você veja como é que isso ocorre, um GIF. Mas algumas pessoas já sabem em que fase isso aí ocorre. Vamos lá, vamos ao GIF. Veja bem. Você está sacando aí? Agora. Esse é o eclipse solar. É quando a Lua vai eclipsar o Sol para uma determinada região da Terra. Tá? Esse aí, ó, é o eclipse solar. Agora, pronto, no GIF, essa representa a situação de eclipse solar. Repito, é quando a Lua vai eclipsar o Sol para uma determinada região da Terra. E isso ocorre em que fase da Lua, pessoal? Olha aí, observa de novo. Lua cheia. Agora, Lua nova, New Moon, tá? Eu coloquei outra figurinha aqui que ocorre exatamente aqui. A Lua nova ocorre exatamente aqui, que é quando o Sol é eclipsado pela Lua, tá? Então ela ocorre exatamente aqui. Aí vem Lua crescente, o que está aparecendo aqui tem aqui, ó. Lua cheia, Lua crescente, quarto crescente, Lua nova, Lua minguante, quarto minguante, Lua minguante de novo, Lua cheia e por aí vai. Tá certo? Isso aí o professor de geografia deve ter passado para vocês também. Então a resposta, isso vai ocorrer na fase de Lua nova apenas. O nosso gabarito é a letra D. Tá bom? Beijão no teu coração, fica com Deus. Aquele abraço.